Peguei o tecidinho aí, ó. Esse aí é inteiro, ó, o meu tecido. Ele tem 25 por 30, tá? Ele tá dobrado no meio. Esse aí vai ser um detalhe que a gente vai fazer na alça, porque, pessoal, só tem essa alça preta. Mas eu vou ter que combinar ela com alguma coisa. Peguei um tecidinho, ó, de 5 centímetros, dobrei a beiradinha mais ou menos 1 centímetro pra dentro, ó. E vou fazer uma costurinha ali pra fazer um detalhe nessa alça. Bem assim mesmo, tranquilão. E agora, os meus recortes, ó, são 4 tecidos na manta e 4 forrinhos de 24 por 20. É sério, é só esse o material. Vou usar também 2 zíper de mais ou menos uns 28 centímetros, 2 cursores, 2 suportezinhos de alça. Minha cola tá longe, eu não consigo ver a medida. 2 reguladores, assim, 2 quadrinhos no caso, e um regulador de alça de 3 centímetros, sim, são só esses os materiais. Tô pegando aí aquele meu tecidinho dobrado, ó, meu tecido ele tem direção, eu vou só passar um pespontinho na minha dobrinha lá em cima, e vou pegar os meus suportes, ó, de alça, e vou passar uma costurinha ali pra fechar e outra paralela pra completar, pra encaixar os 2 quadrinhos. Pronto, ó, costurado. Feito o pespontinho aí, ó, nessa parte aí de cima do nosso bolso, na parte dobrada. E também os suportezinhos também ficaram prontinhos, só para encaixar o quadrinho ali. Meu quadrinho tem um ladinho que é aberto, eu jogo ele para baixo aí. E o outro também. Agora, ó, eu vou pegar um dos meus forrinhos e vou encaixar lá na base o bolso que a gente acabou de fazer. As laterais tá sobrando mesmo, mas é para ficar mais fácil da gente costurar, ó. E vou passar uma costurinha em formato de U. Vou passar a costurinha pelo lado do forro, porque como meu tecidinho do bolso tá maior, eu vou me guiar mais fácil costurando pelo forro. Prontinho, ó, posicionei também minha etiqueta de cetim para ficar discretinha aí dentro. E esse bolso no forro já tá pronto. Agora a gente já vai começar a fazer o fechamento. Vou pegar lá o meu zíper, vou colocar lá, ó, os dentinhos virados para baixo, direito com direito. Vou sobrepor o meu forro, passar a costura, desvirar e rebater essa parte. Primeira parte pronta, ó. E agora a gente vai repetir com o outro lado. A linha certinho, porque esse também tá do mesmo tamanho, hein? Então, vamos pegar o outro lado agora. Como a esperta aqui, o tecido era com direção, e eu cortei na direção errada, tá vendo? Um tá em pé e o outro tá deitado. Eu vou colocar essa parte aí pras costas da bolsa que vai dar certo, tá? Mas e se o tecido tiver direção aí, você se atente para fazer bem certinho. Forro virado para cima direito, vou alinhar ali, ó, fazer a mesma coisa, ó, passar uma costura, desvirar e rebater. Galera, quem me conhece mais tempo aqui no canal, sabe que eu não coloco o pé de zíper, eu recuo toda a minha agulha para a esquerda e faço essa costurinha aí. Eu gosto porque me estabiliza mais com o pé calcador normal na máquina, na hora de fazer essas costuras, mas é só costume. Ó, agora eu já fechei uma parte e vou fazer a mesma coisa com a outra parte, ó. São os mesmos recortes, eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar essa parte aí mais rápido, mas é exatamente a mesma coisa. Eu fico olhando a minha bobina porque minha linha tá quase no final, aí toda hora eu abro ali pra não ficar costurando em vão, porque não mostra, né? Aí eu fico sempre ligado ali, abrindo a bobina toda hora, a caixa de bobina, pra ver se acaba, porque eu quero ir até o final do meu carretel de linha, eu quero ir até o final da minha bobina. Aí eu fico olhando toda hora. Bora costurar.
Ai, ai, galera. Ó, já fiz as duas partes, tá tudo certinho, ó, tudo na mesma medida. Ó, medi certinho aí. Agora a gente já vai encaixar os dois cursores. É bem facinho, é só cortar um pedacinho dos dentinhos do zíper, ó, encaixar e deixar por ali pelo meio. E o outro também vai deixar na mesma direção o cursor. Agora o que a gente vai fazer? O que, Tia Ju, que a gente vai fazer? O que? Eu vou pegar aquela minha parte, que é o tecido que tá com o sentido trocado, que é ele que vai ficar para dentro. Então, vou encaixar ali só o direito com o direito de uma das partes de um lado e uma das partes do outro, ó. O forrinho e a outra parte fica do outro lado. Vou alinhar ali as laterais e o fundo. Tô fazendo com bastante calma para mostrar para vocês, mas é simples, tá, galera? Então, vou só alinhar e vou colocar já os grampinhos pra gente fazer a primeira marcação de costura. E não vem se assustando não, que é bem facinho. Bota aí os 3 grampinhos, ó, tá todo o material pro outro lado. Ali só tem 2 partes de principal ali. No meu caso, as 2 partes que eu coloquei o sentido errado. A marcação que a gente vai fazer é o seguinte: do zíper para dentro 2 centímetros, das laterais para dentro também 2 centímetros e do fundo para dentro 2 centímetros. Vocês vão ver aí, eu vou adiantar só um pouquinho essa parte, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Eu tô fazendo com essa canetinha aí a marcação, para vocês verem certinho como é que vai ficar, mas também não tem problema, porque essa canetinha minha aí ela vai ficar no avesso, né? E eu tô fazendo fraquinho, apesar de estar parecendo bem, eu tô fazendo bem fraquinho. Vou passar a costura aí, ó, em formato de U. Dar um retrocesso no começo e vou passar a costura exatamente em cima da linha que eu acabei de fazer. Passada a costura, ó, agora eu já vou tirar os grampinhos. E a parte de dentro, ela fica dessa forma aí que eu vou mostrar pra vocês, ó. Puxa todo mundo pra um lado e, ó, o bolsão do meio já ficou pronto. Olha que legal. Muito interessante. Olha isso. Como é que ficou legal. Prontinha essa parte. Agora a gente vai encaixar os 2 puxadores. Vocês viram? Quase que fugiu. Aqui, vou colocar um de um lado e vou prender. E vou virar a bolsa e vou colocar o outro do outro lado. O outro passadorzinho de alça pelo outro lado, ó. Um ficou desse lado, vira, e o outro fica do outro lado. Não é para ficar os 2 do mesmo lado, não. Porque senão ele não vai dar encaixe na bolsa. Então fica um em uma parede e outro na outra parede. Vou passar a costurinha e vou dar retrocesso aí, ó, nessas partes para ficar bem seguro a minha costura, minha alça depois. Pessoal, só lembrando que o nosso curso de bolsas está com vagas abertas, então já essa partezinha já costuradinha, com os 2 suportes, ó, um de um lado e o outro do outro. Já tá firmezinho. Agora a gente já vai fazer o fechamento da peça. Vamos fechar o primeiro lado, ó. Vou separar ali, ó, o forro para um lado e uma parte e vou dobrar para dentro essa outra partezinha, para quando a gente for passar a costura, a gente não passar por cima. Então a primeira parte aí, ó, eu vou dobrar para dentro com alfinetes. Vai colocando alfinete a toda volta, ó, e vai pegando essa primeira parte aí, ó. Dobra bem certinho, ó, com calma. Do outro lado também dobra a primeira parte. E aí, ó, aquela partezinha que costurou, que é do principal, vai colocando aí, ó, tudo pra dentro. Aí ficou aí, ó, o direito, com aquela partezinha dobrada toda pra dentro. Vou alinhar aí com os grampinhos. E direito com direito do forro. Vai ser a nossa primeira costura. Lembra de deixar, pode deixar o forro todo aberto. Na parte de baixo aí, ó, que eu tô colocando grampinho agora, pode deixar tudo aberto. Costura só as 2 laterais e o fundo do principal. Aí, o que eu vou fazer? Essa peça tá bem cortada na medida. Eu vou começar a dar metade para uma lateral e vou fechar ali, ó, bem retinho,
Lembra de puxar o zíper pro lado do forro e dar um retrocesso, ó. Viu que eu passo devagar aí nessa parte do zíper. E depois eu viro e passo o outro lado, ó. Eu não vou direto, não. Porque assim eu acho que fica mais certo. Não fica torto. Quando você chega do outro lado, que a peça já tá torta, desse jeito não vai. Ele fica bem certinho. Então faz o fundo e uma lateral, depois você arremata e faz a outra lateral. Já arrematei, ó, os dois ladinhos do zíper. E aí no fundinho, ó, eu dei um piquezinho e tirei a beiradinha para fazer a quina bem certinha. Vou agora no meu cursor, ó, e abro primeiro o cursor com cuidado, porque lembra que tem muito alfinete lá dentro. Então, ó, como a gente deixou o fundo do forro todo aberto, ficou bem mais fácil desvirar, ó. Olha, eu só desvirar agora, retirar os alfinetes, ó, e ajeitar os cantinhos. Aí, ó. Nem adiantei essa parte pra vocês verem que é bem facinho, porque a gente deixou tudo aberto, né? Aí é só retirar os parafusos, eu ia falar parafuso, os alfinetes. Tira os alfinetes com cuidado e já vamos fechar o outro lado agora para vocês verem como que a gente vai dobrar esse outro lado. Já tô aí, ó, ajeitando bem os cantinhos, as quininhas aí da primeira parte. E agora a gente já vai dobrar ela para fazer a segunda parte. Vou colocar o alfinete, ó, do mesmo jeito, ó. Dobra para dentro e vai colocando alfinete. Só ir colocando os alfinetes, ó, a linha bem certinho e vai colocando as laterais também, ó. Agora direito com direito. Ó, vai no grampinho, ó, coloca o grampinho porque tá bem alinhado, tá tudo do mesmo tamanho. Então vai bater certinho, ó. E agora sim, também só passar a costura com um pé de máquina aí. Como eu falei, eu passo primeiro no fundo e depois eu vou para as laterais. Pronto, ó, já fechei um lado, agora já vou costurar o outro lado, como eu falei, né? Costura primeiro uma parte da lateral e depois vira para fazer a outra lateral. E dá um retrocesso com bastante cuidado no zíper, para ele ficar mais firme. Arrematei também o zíper dessa parte, ó. Vou tirar meu alfinete e vou cortar minha quininha aqui, ó, do outro lado também. Já vou desvirar pela abertura do meu forro. Vai tirando os alfinetes com cuidado na hora de desvirar, hein, gente? Não quero ninguém falando que se furou, não, hein? Ajeita as quininhas aí, ó. Se tiver o cabo do pincel também pode colocar aí pra ajudar. Gente, essa bolsa ficou linda demais, hein? Agora, ó, é só ajeitar aí em cima e eu vou fechar o forrinho na máquina mesmo. Ó, os dois forrinhos, ó, dobrei a beiradinha pra dentro. E o outro também, ó, botei os grampinhos e já vou pra máquina passar uma costurinha bem nessa beiradinha aí. Feita a costura, ó, agora é só jogar pra dentro e colocar o forrinho todo bem certo lá dentro, ó. Tira os excessos de linha e também é só ajeitar, ó, a outra parte do forro também, toda pra dentro e alinho ali acima, ó, e já ficou prontinho. Essa partezinha do meio eu vou colocar o botãozinho, mas por enquanto nós vamos fazer a alça. Eu peguei um tecidinho de 5 centímetros, a minha alça tem 3, dobrei a beiradinha ali, ó. E vou fazer uma costurinha na beiradinha e na outra. Lembra da linha da bobina tá da mesma cor da sua alça. É isso que eu tô falando ali. Agora bora pra máquina. Também agora, nessa hora aí, eu recuo a minha agulha pra direita. E aí eu continuo costurando com o pé normal.
Alça pronta, ó. Lembra de na linha da bobina usar a mesma cor da linha da sua alça, a cor da sua alça, ó. E já ficou prontinha, certinho. Agora eu vou colocar o meu regulador. O meu regulador também tem 3 centímetros. Eu passo só pela hastezinha do meio, ali, ó. E vou fazer uma dobrinha. E dobro de novo para fazer o acabamento dessa alça aí. Vou passar na máquina e vou dar uns retrocessos aí. Puxei errado. Não é aí, não. Eu vou puxar ela mais um pouquinho, ó. Vocês vão ver. Ó, dobra direitinho. E dobra lá em cima de novo, ó. Puxei o meu regulador que tava dando um espaço maior. Aí, ó. É essa dobra aí. Aí é só agora passar uma costura e dar retrocesso aí. Nessa parte. Feita a costura, ó. Desse jeito. Agora a gente vai pegar uma das partes, porque eu vou colocar ela direto na bolsa. Não vou colocar mosquetão, não. Vou colocar em uma das partes, ó. Sempre verifique se a sua alça não tá torcida. Vou passar ali, ó. Já passei por um passador, um quadrinho. Agora eu passo no meio de novo. Essa alça, ó. Verifica de novo se ela não tá torcida. Ó. Não tá. E agora você vai identificar aí o lado, ó. Pra ela não ficar torcida nessa parte aí. Dobra uma beiradinha, dobra de novo e passa na máquina. Alça pronta, ó. Bem direitinha, bem garotona, ó. E já tá presa na bolsa com todo esse detalhe maravilhoso. Não, gente, essa alça ficou maravilhosa na bolsa, olha isso. Que lindo, que charme que deu, tá vendo? Você ficar sem fazer a bolsa por não ter a cor da alça, ia perder uma bolsa linda dessa, ó, com um pedacinho só de tecido. E olha que linda que ficou a nossa bolsa prontinha. E como você viu, com poucos tecidos e técnicas simples, você consegue criar uma peça incrível aí na sua casa. E aquela renda extra que faz toda a diferença no final do mês. E se você gostou desse passo a passo, não se esquece de compartilhar esse vídeo com aquela sua, mas eu quero a sua melhor amiga artesã, que também ama costura criativa, hein? E para não perder nenhuma dica exclusiva e acompanhar os bastidores, me segue lá no Instagram, combinado? Agora, não sai daqui ainda, porque você tá vendo esse vídeo que acabou de aparecer aqui na tela? Clica nele agora mesmo, porque eu separei dicas valiosas, segredos imperdíveis que vão te ajudar a valorizar ainda mais o seu trabalho. Um beijo, boa costura, e eu te vejo aqui, ó, no próximo vídeo. Pode clicar.